Alô, galera, começando mais um de letra pré-ida da final do Campeonato Paranaense. Hoje, sexta-feira, 29 de 3 de 2024, aniversário de Curitiba. Para você que está acompanhando pelo YouTube, é sábado, dia 30 de abril de 2024, dia de Maringá e Atlético. E aí, Ricardo, eu vou fazer o que eu falei, repetir o que eu falei no Futebol Raiz, que entrou no ar nessa sexta no YouTube, porque eu e o Bório a gente ficou numa dúvida, assim, né? Carlos Bório e Ricardo Brejinski comigo, nesse de letra, e assim, a gente ficou com aquele jogo de 2004, ida da final de 2004, sendo o último jogo decisivo de Campeonato Paranaense, num sábado. Caraca. Então, Pegamos você, hein, Ricardo? finalmente, Pô, mas aí, assim, 5 anos de podcast. se você me perguntasse placar, adversário, é mais fácil. Agora, o dia da semana é um negócio que, putz, se é quarta ou quinta ou se é sábado ou domingo, eu não sei. Se é de dia ou se é de noite. Mas o sábado ele é cruel, porque esse jogo Atletiba de 2004, que o Coritiba venceu, se não me engano, por 1-0, por 2-1, daí eu já não lembro, foi esse jogo de 6 e pouco. Não lembro se foi Sim, 6 ou foi 6:30. mas Então o ele ia gol saiu pegar, à noite. sim, O gol da vitória mas, do Coritiba, marcado pelo Luiz Mário, saiu à noite. ó, Agora, porque eu hoje vou, não, hoje vai ser 5 da tarde, né? Nesse sábado, 5 da tarde, com um mas, calor desgraçado em mas Maringá, se, né? mas se o gol for aos 48 do segundo tempo, vai estar à noite já. Porque, né? O equinócio já passou, né? Porque, ó, eu sei que, ó, em 2005 eu sei que foi domingo, 6 foi domingo, 7 foi domingo, 8 foi domingo, 9 foi domingo, 2010 foi domingo, 2011 foi domingo de Páscoa, 2012 domingo, 2013 domingo, 2014 domingo, 2015 domingo, que também daí foi feriado do 1º de maio, né? Feriado foi numa sexta-feira, numa quinta-feira, mas foi logo depois. 2016 domingo, que foi o Walter das Coxinhas. 2017 eu acho que foi domingo. 18 foi um domingo. Mas não deixe de lembrar que em quase todo o período em que o Paranense foi transmitido pela RPC, as finais foram domingo. Sim, 2004, se eu não me engano, faz parte de um hiato em que a Educativa ou a CNT transmitiram o campeonato. 2005 acho que foi o ano que não teve transmissão. 2004, acho que foi a Educativa que passou o campeonato ou a CNT, não lembro. E Ó, daí, 2006 certamente foi a CNT. sim. Aí Foi aquele período 2019, de pode rompimento, falar. mais um rompimento do Atlético com a Globo, né? Aí 2019 foi domingo, 2020 foi numa quarta-feira. Da pandemia foi aquela loucura de jogo atrás de jogo, daí para recuperar, porque foi lá em julho as finais, era Então foi jogo em quarta, julho, domingo. agosto, né? Foi numa quarta-feira. Aí 2021 eu tô na dúvida. Eu acho que foi Também meio foi de semana. quarta-feira. Eu acho que foi meio de semana. Foi meio de Aí semana à dois. tarde, inclusive, Isso, porque o jogo precisava passar na rede massa. isso. Aí 22 foi domingo e 2023 foi domingo à noite, domingo de Páscoa. A final Domingo à foi no domingo de noite? Páscoa. Foi, tipo, 6 horas da tarde o jogo. Aí acabou a noite. Ou foi 5 horas e acabou às 7 horas, Que mas foi acabou a esse noite. Foi 2020. 3 o Atlético e Cascavel. Você vê, e a gente lembra de final de 2004, eu não me lembro da final de 2023 e eu estava no estádio. Então, supostamente, 2004 foi a última final num sábado. Acabamos de pôr no papel isso. Agora, pelo menos nós estamos na vanguarda, porque nós já há alguns programas estamos falando sobre capital versus interior, né? E a conta a gente fez na quarta, né, Ricardo? É, são, nas últimos 10 campeonatos, de 2015 até 2024, são 6 participações do interior em decisões. São Isso, sendo 4 uma. Atletibas e 6 participações do interior, sendo uma dessas, que foi justamente 2021, uma final só do interior entre Londrina e Cascavel. Isso. Mudou bastante, né? E o Paraná não chega numa final desde 2007, que a gente citou. E acho que o Paraná de 2008 para cá só 2 vezes chegou entre os 4 primeiros. Você veja só.
Porra. 2008 foi semifinalista que perdeu para o Coritiba. Aí 2016 chegou na semifinal contra o Atlético. São os únicos anos que eu lembro do Paraná entre os 4 primeiros. Não, e aí você vê como é que é o negócio, né? Querendo ou não, é um movimento, né? O Paraná hoje, você não tem como considerar o Paraná, como a gente dizia, né, uma das três forças do Estado, Não, Não, não né? mesmo. Eu Eu acho acho que que não é, né? Ele não está nem entre as 5 forças do estado hoje. não. esse papel vem sendo disputado por esses quatro times: Londrina, Cascavel, Maringá e Operário. Em termos de campeonato estadual, Maringá e Cascavel nos últimos anos, né? Porque a gente teve Maringá 2020, Cascavel 2021, Maringá 2022, Cascavel 2023, Maringá 2024. E, nacionalmente, Londrina e Operário com vantagem para o Operário agora. Mas o Londrina ganhou o título em 21, né? Pois é. É, Acho é melhor um título do que 2 vices, né? Né? Então você vê, há essa divisão, só que assim, os quatro ocuparam um papel que o Paraná largou. E aí você pensa Sim. que o Azul está crescendo, né? Você olha para esses times que aí gravitam Curitiba, tipo Patriotas, tipo Andraus, tipo São Joséense, eles vão começando a ter um público. Então, eu sei que o assunto é final Maringá e Atlético, mas inevitavelmente, quando você olha esse desempenho, você pensa, bem, então tem alguma coisa que está realmente muito errada no Não, Paraná Clube. E não é à toa, né, Ricardo, que a entrevista que você fez com o Hernani Buchmann, ela ficou tão forte na audiência lá no site da Banda B, porque ela acordou uma torcida que está angustiada e até pior, né? Parece meio conformada, né? O que é mais triste, né, Bora? exatamente. É tanta coisa ruim que aconteceu com o Paraná nos últimos anos que a torcida até, quando tem uma mínima esperança, fica até com o pé atrás ainda, né? Tipo, é São Tomé, né? Vamos ver para crer se realmente vai dar certo, porque a SAF, por exemplo, do Paraná que tava, todo mundo era a última coisa que foi positiva, digamos assim, né? Até agora tá enrolada, né? Tá patinando, porque foram-se os prazos dados pela justiça, não tiraram proposta porque não encaixava mais. Tem a questão do leilão lá da Kennedy, que dizem que tem um valor e o Paraná pede outro valor. E em que pé que está isso, né? E sem contar a história daqui, para liberar o valor, primeiro precisa liberar ter leilão, É, depois liberar para qualquer edificação ser feita ali, né? Porque se fizer leilão só com clube esportivo e barracão, sei lá, e sem contar que ainda vão ter que pagar a multa do Espaço Torres, porque o não, Espaço Torres tem contrato com o Paraná até 2033. Até 2033. Mas vamos lá. Mais uma final capital interior é meio natural que, na maioria das oportunidades recentes, né, Ricardo, a capital tenha vencido. A exceção foi o Operário em 2015, sim. diante do Curitiba. Lá atrás era um pouco diferente, né? Lá atrás ainda havia um pouco mais de equilíbrio entre essas finais. Agora a diferença de grana é muito grande, né? Assim, e assim, o Atlético, ele tá num nível que eu acho que até, sei lá, 10 anos atrás, nenhum time paranaense tinha uma discrepância tão grande em relação aos rivais. A gente sempre falava, eu sempre acompanhei muito o Atlético, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, falando do Paraná, era sempre os três, um ali, outro embaixo, eles se alternando. De repente o Paraná foi ficando para trás, mas o Curitiba, o Atlético era 2, 3 anos domínio de um, daí o outro dominava. De repente, não só o Atlético foi subindo, quanto o Curitiba foi descendo também de nível. Então o Atlético hoje, ele tá, assim, se você for colocar numa escala, ele tá lá em cima e tem muito espaço até chegar ao outro clube. Então, a discrepância do Atlético hoje para os demais, se a gente colocasse, por exemplo, o Atlético, tira o Atlético do campeonato, o Curitiba seria o maior time do campeonato? Seria, mas a diferença técnica não seria tão grande, visto o que aconteceu contra o Maringá, e a gente até falou em um dos podcasts aqui, que a diferença técnica do Curitiba na Série B para o Maringá na Série D, ela era muito menor em relação ao Atlético na A e o Operário na B. É. Então, o Maringá, eu acho que ele está mais organizado que o Operário hoje.
Ele mostrou no campeonato que ele pode até brigar pelo título, ainda mais dependendo do que acontecer no jogo de ida, mas o Atlético ele é franco favorito porque contra o Operário, a hora que o Atlético jogou 10 minutos, foi o suficiente para resolver a parada contra o Operário. E o Operário se desgastando ao máximo para tentar nivelar o primeiro tempo contra o Atlético. Então, enquanto um estava lá suando a última gota que tinha, o Atlético estava mais assim. A hora que precisar, a gente consegue engrenar. Então, é um muito cansado e o outro, tipo, vamos administrando aqui. É o que se espera para a final também do Atlético Maringá. Historicamente, né, Bório, o Ricardo acho que pegou bem um ponto quando ele fala. A gente teve períodos de hegemonia, né? A gente tá, pô, recentemente teve o Penta do Paraná, teve o tetracampeonato do Coritiba, agora o Atlético tenta aí o tricampeonato, que é um fato ainda raro da história do Atlético, não é toda hora que o Atlético conseguiu ser tricampeão. Só que assim, o Paraná ali de 93 a 97, ou de 91 a 97, porque tem ali uma quebra de 92 que o Londrina foi campeão, mas assim, todo mundo sabia que o Paraná era melhor. Ponto. De 2010 a 13, né, Ricardo? O Coritiba foi tetra. Não. Ali o Curitiba, não vou dizer que era, mas assim, pelo menos 10, 11, o Curitiba era É, melhor. 2010 o Coxa estava na Série B, mas ele estava jogando o Paranaense muito melhor que o Atlético. Né? Então, assim, né? Mas assim, era melhor, ponto. Vamos contar 12 e 13, né? Porque, querendo ou não, Curitiba, apesar de 12 a decisão ter sido nos pênaltis, né? Mas 13 teve o Alex, que fez a diferença, a diferença técnica dele para os outros, não precisa nem falar. E era um Atlético aspirantes em 2013, né? Aspirantes, né? Assim, É, é diferente. tem que contar isso, né, É. como peso, né? Só que agora o Atlético é muito melhor. É, É, o Atlético vacilou em 2021 porque, claro, teve toda a questão da pandemia, aí o Atlético começou a se enroscar com outros campeonatos, deixou o Paranaense de lado e foi eliminado pelo Cascavel. Se não acontece aquela eliminação do Cascavel e supostamente fosse campeão, o Atlético hoje teria ganho 5 dos últimos 6 campeonatos, porque o Atlético foi campeão 18, 19 e 20, teve intervalo 21 e 22 e ganhou 23. 22 que não chegou na final. Então nós estamos falando que de 2016 para cá, o Atlético só não chegou na final em 2022. é aquilo que o Ricardo falou, né? O Atlético, ele descolou no campeonato estadual, né? Você hoje não tem uma escala para botar o Atlético em comparação com os outros adversários. E não é à toa que o Atlético tem um baita de um calendário, né? Vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. É muita disparidade técnica e financeira, né? Com os outros adversários aí. Mas o Maringá é um time que está muito ajeitado, né? É um time que está na final, não é à toa. O trabalho fugiu o Jorge nome do Castilho? Jorge Castilho. Jorge Castilho, é espetacular no Maringá. A gente tem que tirar o chapéu, porque ele passou pelo Curitiba como se fosse coisa mais natural do mundo. E Isso é verdade. sendo Curitiba com muito mais potencial financeiro do que o Maringá, né? E técnico, vamos ser E sinceros. técnico também, né? Agora, sim, Ricardo, até era bom, a gente tem, o podcast é bom porque a gente tem mais tempo para conversar as coisas. Quando o Maringá elimina o Curitiba no último domingo, para quem está ouvindo o programa, né, claro, nessa semana de estreia, o Guto Ferreira dá uma entrevista e fala, ele faz um elogio e depois faz uma crítica. Sim. Né? Ele faz um elogio falando, olha, é muito difícil enfrentar o Maringá. É muito difícil jogar contra um time que joga como o Maringá. Mas o Maringá não consegue fazer isso a temporada inteira. Vamos tentar explicar, você que até no domingo acompanhou o jogo mais tranquilo, né? Vendo o jogo pela televisão, Sim. sem estar participando da transmissão, como foi, por exemplo, na quarta-feira. Que é esse jeito do Maringá jogar? Na, ver- Como é que ele define? Na verdade, até o Jorge Castilho falou sobre isso na coletiva ontem, quinta-feira, né, na véspera de jogo, que foi perguntado sobre essa questão. Ele falou: a gente tem jogado bem contra os times de Série A, os times grandes da capital,
porque eles jogam, eles gostam de jogar com a posse de bola e para cima e nós jogamos de um jeito reativo. Assim, o Maringá, quando ele tá sem a bola, é marcação, é jogador em cima de jogador, não é marcação, uma linha lá de defesa. Então, assim, o lateral direito sabe que vai marcar o fulano, o lateral esquerdo sabe que vai marcar o ciclano, o zagueiro marca o atacante e tal. Então, os caras não desgrudam daquele jogador. Independente de sair da posição, às vezes o jogador sai mais da área ou troca de lado, os jogadores vão marcando em cima para não dar espaço para o adversário tocar a bola. O Atlético a gente viu contra o Operário, quando encaixou o ataque, é toque rápido e o jogador já toca e já aparece no outro setor para receber de novo. E o adversário, o do Maringá, no caso, ele vai marcando em cima, ele só falta segurar a camisa do adversário aonde você for, eu vou junto. Se o cara for no banheiro, ele vai no banheiro junto. E isso aí, claro que tem um desgaste físico muito grande, porque daí o cara tem que correr muito mais do que se ficar marcando um certo setor do campo, mas o Maringá é isso. No jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, os jogadores do Curitiba não tinham espaço, tanto que muitas vezes a bola saía da defesa direto para o ataque. Não tinha aquele trabalho no meio campo, porque não tinha espaço. Então o jeito era você tentar lançar e ganhar na velocidade. Muita jogada pela lateral que também não tinha efeito, porque o Maringá joga com três zagueiros, então os três zagueiros seguravam o trio de ataque lá na frente. E aí você tinha os espaços para o contra-ataque que o Maringá consegue explorar bem no jogo contra o Curitiba. Acho que teve duas ou três possibilidades e não conseguiu liquidar o jogo. Uhum. Mas é isso, o Maringá não dá espaço para o adversário respirar porque ele está marcando em cima, independente do espaço que ele esteja ocupando no campo. Às vezes troca o zagueiro para não sair tanto o volante e marca aquele cara, mas assim, determinado momento só inverte isso. A marcação é sempre um contra um. E o que impressiona, né, Bório, é que assim, essa marcação, o Jorge fala de um time reativo, mas não é um time reativo retranqueiro, Não. né? É um time reativo que vai lá na boca marcar, né? Que foi o que o Operário conseguiu fazer quase todo o primeiro tempo. Só que o Maringá faz isso pelo menos 70% do tempo do jogo. Que é aí que É, o Guto acho que quis dizer, né, Bório, que o Maringá não aguenta jogar a temporada inteira assim. acho que nenhum time aguenta, né, jogar É. a temporada inteira desse jeito. Mas também corre o risco, nesse tipo de jogo do Maringá, corre o risco de você ter um cara que tem uma habilidade, como é o caso do Zapelli, por exemplo, e dar um drible no marcador, se livrar daquele marcador e pronto. Clarei. Desmanchou, Sim. desmanchou esse esquema. Porque daí alguém vai ter que sair do seu marcador para ir em cima do Zapelli, né? E vai ficar livre. Só que, assim, é uma pressão que eu não sei se o Atlético está acostumado a sofrer por ser o Atlético, né? E isso pode ser, se o Maringá conseguir reverter essa pressão da marcação em retomada de bola e Uhum. jogada rápida para fazer o gol, isso pode ser complicado para o Atlético também, né? É por aí, né? O Ricardo ia falar alguma coisa. Não, é que eu ia falar que se você pegar o esquema do Maringá, na verdade ele joga sem armador, né? Porque os três meias são volantes, mas que sabem sair jogando. Principalmente o É, Zé Vitor. Mas são três marcadores. Então, três volantes com três zagueiros, são seis que marcam mais os laterais. Só que sem a bola ele tem os dois atacantes, tem os dois laterais e sempre tem um volante ali que consegue quebrar a linha no toque, no lançamento longo. E Então é assim, um né? esquema bem diferente do que os times de Série A jogam. E acho que isso até você entender como o adversário está jogando, agora não, porque todo mundo já viu o Maringá jogar, o Atlético enfrentou o Maringá, você consegue ter um pouco mais de noção. Mas uma boa parte do campeonato é um esquema completamente diferente que acaba surpreendendo o adversário. Até ele entender o jogo, o Maringá já está ganhando. Foi o que aconteceu no jogo de ida contra o Curitiba. Quando você vê 15 minutos de jogo, já estava 2-0 para o Maringá. né? O que me passa a impressão é que os times, assim, todo mundo trabalha muito com o negócio do encaixe, né? Encaixe de Sim, marcação, quem marca quem. E a sensação que eu tenho é que os times é, maiores, entre aspas, né? Os times mais fortes do que o Maringá, tecnicamente, e assim, e esses times teriam que ser Operário, Atlético e Curitiba no campeonato. É, até eles conseguirem encaixar a marcação, eles tomam uma canseira, porque foi assim o jogo da Arena, né? Em que o Atlético ainda era treinado pelo Osório. O Maringá fez atropelou o Atlético no primeiro tempo, porque o Atlético não se encaixou, né? E assim, aí é que tá que o Ricardo falou. Quando o Maringá tem a posse de bola, você vai ver o lateral, ele tá dentro da área. Sabe aí quem marca o lateral que vai para dentro da área?
é o lateral que bate com ele, mas se o lateral bater com ele, talvez sobre o Serginho, talvez sobre o Rodrigo, talvez sobre o Zé Vitor. E aí é onde o Maringá tenta surpreender, porque é realmente estranho, mas você vai ver, cara, qualquer jogada pela direita do ataque do Londrina, quando você vai ver o Kaique tá dentro da área, fechando como lateral. Os dois vão juntos, não estão nem aí pro basquete. Agora, tem 2 pontos, Ricardo, que eu acho que levam o Atlético. A minha sensação é que, assim, eu acho que o Atlético vai ter dificuldades, isso não tem dúvida. Né? O Atlético vai ter. Acabei de dar uma porrada na mesa, balançou a câmera. O Atlético vai ter dificuldades, mas 2 pontos para mim são cruciais. Primeiro, o que a gente já falou, que é a parte técnica. Né? Como você Sim. falou, o Atlético precisou de 2 lances para ganhar o jogo contra o Operário. O Bório falou do um lance que talvez precise o Atlético para fazer um gol. E tem um segundo ponto. O Atlético já passou muito apuro com o Operário, então ele vai um pouco mais pés no chão para essa final. Porque é inevitável, por mais que o Atlético tenha um elenco experiente, com o Pablo, com o Fernandinho, com o Thiago Heleno, com o Cuca, que já jogou 200 mil finais na carreira como técnico. Cara, a minha sensação nos 2 jogos do Operário é que o Atlético achou que resolveria o jogo fácil. Ah, sim, e aí lá em Ponta Grossa, quando você toma 1-0 com 5 minutos, tudo muda. Eu até no jogo na Arena, quando o Operário estava pressionando e o Léo Link salvando, eu pensei, nossa, se o Atlético não faz aquele gol no finalzinho do segundo tempo, o Operário ia estar rasgando aqui, e uma hora eles iam se fechar para segurar para ir para os pênaltis, que foi a vantagem do Atlético. Ele Aham. tinha que fazer o Operário sair para cima, mas o Operário, no primeiro tempo, foi justamente isso. Acho que o Atlético, em casa, 35 mil pessoas, a gente vai Adversário. ganhar a hora que quiser. Só que aí, claro, quando fez 1-0, o Operário não teve força, tanto que o segundo tempo o Operário não passou nem perto do que jogou o primeiro tempo que o Léo Link salvou. O que eu vejo que o Maringá tem que aproveitar é tentar fazer o fator casa nesse jogo de ida, de repente, não sei se ganhar o jogo ou segurar o empate, e vai ter uma diferença que ele tem a semana inteira só para se preparar para a final, enquanto o Atlético tem jogo de Sul-Americana e o desgaste da viagem até o Paraguai. Então, assim, eu acho que o Cuca vai explorar muito o entrosamento, porque ele teve nessas primeiras 3, 4 semanas de Atlético, sempre uma semana pelo menos para cada jogo, então ele teve tempo de treinar e aprimorar o time titular. Ele reclamou diversas vezes, eu não posso usar todos os estrangeiros, então eu acho que na Sul-Americana talvez os estrangeiros fiquem no banco para ele explorar o time titular, digamos assim, para compensar a falta de treino agora entre essas 2 finais. E eu acho que o Maringá vai ter que aproveitar esse desgaste físico do Atlético para tentar, ou sei lá, ganhar o jogo em Maringá e tentar segurar o empate em Curitiba, ou levar para 2 empates e ganhar nos pênaltis. Eu acho que vai ser essa a arma do Maringá. Enquanto eles estão Eu, descansados há uma semana da semifinal para a final e vai ter mais uma semana para outra final, o Atlético vai ter jogado 4 vezes em 11 dias entre o jogo do Operário até a final contra o Maringá. tem pessoas próximas do Cuca que falaram: mas o Cuca está preocupado com os estrangeiros. Eu acho que a pessoa que ouviu, ela não entendeu exatamente qual é essa preocupação. E eu acho que ela vai muito em cima do que o Ricardo falou, porque talvez na cabeça do Cuca, ele pelo menos, e aí eu acho que é o grande drama que ele está vivendo, é a questão do Gamarra, Sim. porque a gente vê claramente a dificuldade do Thiago Heleno num 4-4-2. Né? Ele está Uhum. sofrendo muito para jogar, muito. Né? Então, assim, quando o Cuca fala numa entrevista, eu estou pensando num esquema de 3 e o Gamarra joga nesse esquema, é aquilo que a gente falava lá atrás do Osório. O 3-5-2 é para o Thiago Heleno poder jogar. É. E aí, mas se não for no 3-5-2, tem que ser com o Gamarra, o 4-4-2 do lado do Sim. Kaique Rocha. Então, eu acho que o problema não é que ele esteja irritado com os estrangeiros. Eu acho que ele não consegue. Assim, hoje ele tem um elenco que ele não pode trabalhar com todo mundo, claramente. Ele tem 8 estrangeiros no elenco, né? Porque a Riagada era o nono e foi emprestado. O nono pode ser o Vargas, né? Mas assim, hoje ele tem 8, dos quais eu acho que 5 são titulares. Que é o Léo Godoy, o Gamarra, o Esquivel, o Zapelli e o Mastriani. Só que Só que aí como tem o ele... Canóbio. então, são 6, na verdade. Porque o Benítez, o Diório
e E o o, Coelho? e o Coelho são reservas hoje. Então, O na verdade, Diório, pelo que eu sei, o Atlético já está tentando achar clube para ele. então, dos 8 estrangeiros, são 6 que ele quer contar. E como ele só pode levar 5, e é o que ele fala, para a zaga ele tem o Pedro Henrique para ser reserva. Para o ataque ele não tem. Então é por isso que ele sempre vai deixando o Gamarra de fora. E acho que ele já deve ter conversado com o Gamarra e falar, ó, Paranaense você não joga mais. A não ser que aconteça alguma Certamente o coisa. Gamarra vai jogar terça, né? Certamente o Gamarra vai Sim. jogar terça. Sim. Então, assim, eu acho que o Gamarra só joga se, por exemplo, amanhã o Esquivel se machucar de novo, o Léo Godoy e o Canóbio forem expulsos, aí você abre uma vaga. Fora isso, ele sabe que não vai jogar, mas são 6. Os outros 2 estrangeiros estão pro Atlético, tanto fez quanto tanto faz. Aí, claro, tanto é que o Vargas se interessa. Se você já está no limite de estrangeiros e quer buscar mais um, é porque tem gente ali que tá ocupando Tá espaço. sobrando. E Tem aí, gente que tá e Exatamente. aí, sobrando ali. e aí tem um detalhe, né? Essa questão dos estrangeiros do Atlético, ela, ao mesmo tempo, Bora, ela reforça a necessidade do Atlético ir ao mercado, né? Não porque os estrangeiros não rendem, é porque, assim, você gerou uma situação que deixou escancaradas algumas carências, né? Precisa de mais um zagueiro, precisa de um atacante, e aí o Vargas, convenhamos, por mais que o Canóbio seja importante para o time, por mais que o Coelho tenha sido titular praticamente em todo o período que ele está, não dá para comparar com o Eduardo Vargas. É, Motivado, Eduardo Vargas chega e veste a camisa. Sim. você falou um ponto chave, né? Tem que estar motivado, porque a gente já viu o Vargas na última temporada e esse ano mesmo não foi a mesma coisa dos anos anteriores, né? É um cara que tá lá meio que, ah, que tipo, que saco, mais uma temporada, vou ter que Mas jogar aí aqui. eu não sei se ele não parou para pensar e falou assim: aqui eu não jogo. Porque chegou um dado Talvez, né? momento em que o Felipão ficou Hulk, Pavão e Pedrinho e Paulinho. Hulk, Pavão e Paulinho. Depois ficou só Hulk e Paulinho. É, Tanto que começou o povo a sair do Atlético Mineiro. Agora até o Patrick parece que está indo para o Santos. É, eu acho que o Vargas, assim, ele jogou demais no Grêmio, no Grêmio ele naquela foi passagem. excepcional, né? No Grêmio ele foi Né? excepcional. Foi para a Udinese também jogou bem, só que assim, claro, tem 34 anos, coisa e tal, mas eu não vejo isso como um impeditivo. Agora, tem que ver se ele está com tesão. E É, assim, é função diferente do Canóbio, né? O Canóbio é velocidade e jogada pelos lados. O Vargas já é aquele cara que fica mais perto da área. Vai encaixar com o esquema, tendo o Mastriani como centroavante e o Vargas como segundo atacante? A não ser que, de repente, você pensa, beleza, o Vargas entra no lugar do Canóbio. Se for jogar com 3 zagueiros, quem que sai do meio-campo? Porque aí você realmente você libera os alas, porque o Léo Godoy é muito ofensivo. Eu não sei se ele tiraria o Esquivel do time para colocar o Christian aberto como ala, como O aconteceu ano Fernando, né? passado em alguns jogos também. Mas assim, para você jogar com 3 zagueiros e ter o Vargas e o Mastreno lá na frente, você tem que deixar teus alas virando quase ponta. Senão sim. a bola não chega pelo lado, aí fica o Zapelli no Senão a meio bola sozinho. não adianta, porque daí a bola não chega na frente, né? Porque daí, assim, mas vou dizer, no final das contas, nesse 3-5-2 que você pensou, estoura para o Zapelli. Hoje. Talvez. Você não daria para tirar o Christian do time. E não porque Não, ele é mas meu deve ser. xará, mas. Mas aí complica, porque você não tem um atacante de ponta, não tem um armador. Pois é. Assim. Só que assim, esse é o tipo de dilema que o Atlético vai ter que enfrentar. Esse é o problema do Cuca, né, nosso? É, porque assim, se você quer jogar para ganhar, e o Cuca falou algo muito interessante na coletiva quando ele disse: eu não vou escolher nada agora. Né? Porque veio aquele papo que o Márcio Lara disse que a prioridade é brasileiro. Eu acho até que o brasileiro deveria ser o campeonato Sim. primordial do Atlético. Mas nesse momento, abril, não dá para você chegar priorizando. Não. E a Né? Sul-Americana, o caminho do Atlético nessa fase de grupos ficou muito tranquilo. E o foco Muito tem que ser o fácil. primeiro lugar para você escapar daquela fase com os times que vêm da Libertadores. 2 jogos Porque a você, menos. você ganha dois jogos de descanso e, sei lá, dá uma zebra, um dos brasileiros não se classifica. Imagine Atlético e, sei lá, São Paulo, Atlético e Fluminense, logo no mata-mata
de cara ali na Sul-Americana. Aí você já perde um campeonato que, teoricamente, está tranquilo para o Atlético. Acho que o Atlético é entre os 4, 5 favoritos hoje de quem está no torneio a ser campeão. Coloca o Atlético, Inter e Boca Juniors, talvez, para brigar pelo título, e E o um ou Inter, outro. né, depois de... É, mas Sempre vai assim, para os pênaltis. tem elenco para brigar pelo título de uma Tem. Sul-Americana. E, sei lá, um Bragantino talvez possa despontar, um Fortaleza que está muito mal no começo do ano. Então, são os 5 times que estão na Sul-Americana hoje que eu vejo que podem brigar. O E sei Fortaleza lá sempre quem. começa mal, né? E depois Sempre. engrena. E sei lá quem pode vir da Libertadores. Pode ser que não venha nenhum grande, pode ser que venha 2, 3 grandes. Mas hoje o Atlético está entre os 3, 5 melhores times da Sul-Americana. Acho que a Sul-Americana é o torneio mais palpável do Atlético ganhar no Centenário, além do Paranaense. Mas acho que o brasileiro, se levar a sério, é o que eu falei ano passado. O Botafogo aproveitou que estava todo mundo brigando por outros campeonatos e disparou. Acho que o Atlético tem muito mais experiência e calibre para se abrir 8, 10 pontos na liderança, ou que seja 4, 5, se manter na briga até o final. Eu olho assim, que o Atlético vai ter que jogar o campeonato marcando o Palmeiras e o Flamengo. Porque são os dois times que, convenhamos, têm bala para jogar Libertadores e Sim, Brasileiro no mesmo ritmo. E assim, hoje o Palmeiras e o Flamengo têm técnico para fazer isso, né? O Abel, óbvio, e o Tite também, né? Até porque o Tite foi campeão brasileiro de pontos corridos com o Corinthians. foi. 2 vezes. Então, assim, os dois foram e assim, porra, né? Acho que talvez. E aí que tem que ter reforço de elenco. É aí que você precisa ter elenco, né? Você tem, hoje, vamos imaginar o time do Atlético, o seu time, esse Bento, Godoy, Kaique, Thiago, Heleno, Esquivel, Eric, Christian, Fernandinho, Zapelli, Canobi e Mastriani. Quem que o Atlético tem, além desses 11, que a gente diga, não, esses caras, esses podem jogar fácil? Léo Link, Gamarra, Gamarra, Fernando, Fernando, Pablo, Pablo. Madson, é, não sei. Não, não. Mas é que o Madson é um cara que vai jogar Muito. bastante. Vai jogar muito. É, Assim muito em como ele vai jogar quantidade, muito, né? assim Não sei se em como o qualidade. Coelho vai jogar muito, mas, vários, vai jogar bastante. E o Hugo Moura vai jogar bastante também. Mas se você for ver, você tem aí no máximo 7 peças, né? E Falta, falta, 18, falta. e Falta muita 18 não peça joga. ainda. 18 não joga 2 competições. 18 aguenta o brasileiro, como o Botafogo mostrou que aguenta. Exato. E você É, aproveita que os outros times vão tropeçando porque estão focando no mata-mata. Né? Porque na hora que o Botafogo precisou ter o mesmo time nos 2 campeonatos, mesmo assim, sem jogar com o mesmo time, foi eliminado na Sul-Americana. Sim. é. Né? Ah, foi nos pênaltis e tal coisa. Mas aí foi eliminado. Eliminada, é. Foi eliminado. É a mesma coisa do Internacional. Pô, não sei o quê, é que o Roger armou bem o Juventude. Além de tudo, o Juventude tá na Série A. Né? Então, né, não tem muito o que discutir. Mas assim, a gente rodou. Mas o Atlético é favorito, bem favorito ao título, né? Ah, não. Ah, E sim. assim, só pegando aqui, a gente estava falando da hegemonia, voltando ao assunto paranaense, eu fui pegando aqui os Nossa, a gente números, foi né? muito longe, hein? É, a gente foi em Libertadores, Fugiu. Sul-Americana, Brasileiro, Gaúcho, mas Pegamos assim, uma saída aqui que foi, ó. o Boris saiu de Maceió e já estava quase em São Luís do Maranhão. eu ia pegar um recorte do século aqui, mas eu fui um pouquinho para trás. Em 97, quando o Atlético foi vice-campeão para o Paraná, que daí era um octagonal final, não era final Isso. mesmo, tanto que o Paraná ganhou em cima do União Bandeirante, mas em 97 o Atlético foi vice-campeão. Então, de 97 até agora, a final de 2024, são 28 edições de Campeonato Paranaense. O Atlético está na sua, digamos, 21ª final. Independente de ser Cara, final de título, final ida e Mas volta, aí, ou pontos Ricardo, corridos. vamos colocar o seguinte: o Petralha assume, e isso você viu no futebol raiz, que o Petralha não assume logo depois do Atlético de Páscoa, é um mês Sim, depois. É, o... Mas já o Campeonato 95 já tinha ido para o Beleléu. sim. Então já vamos contar que a era Petralha é de dois mil começa em e novo. noventa e seis para frente. Então são vinte e Então, nove campeonatos e 21 vezes o Atlético é campeão ou vice. É isso. isso, em 21 ele foi campeão vice, isso, e ele foi campeão 12 vezes, Ó, se eu contei certo.
Nesse momento, É, o Ricardo conta. 11 vezes. Como você disse, 11. Não, calma aí, perdi a conta. Ele foi 11 vezes campeão e foi 10 vezes vice, e agora tá jogando uma final que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, de 28 campeonatos chegar em 20 finais, eu acho que só o Atlético Mineiro recente agora supera, que chegou nas últimas 18 finais do Campeonato Mineiro. É um negócio fora do comum. Impressionante, né? Fora do Não comum. tem, não tem como não ser favorito, né? O Atlético, né? Não tem. Não, e assim, não dá para você dizer que não há uma hegemonia, ainda mais se você pegar o recorte mais recente, né? O recorte mais. Pega, Ricardo, o recorte pós ali, 16, quando o Autuori entra. Eu acho que Então, ali tem um ponto de virada. É o ponto de virada para o Atlético de hoje. de 16 para cá, o Atlético só não chegou na final em 21 e 22. E 21 foi eliminado pelo Cascavel e 22 foi eliminado pelo Curitiba na semifinal. 20, 21, 22, 23, 24. 9 finais. 7 em 9. Então, assim, o Maringá, eu acho que, como disse o Bório, merece todos os elogios. Assim, eu tentei definir da seguinte forma, não sei se vocês concordam. O Atlético é o melhor time, disso não há discussão. O Atlético é o melhor time, mas o Maringá que foi quem mais jogou no campeonato. Sim. Então tá muito justo que os dois chegassem à final. E acho que em campanha também, né, Ricardo? No geral, agora o Maringá tem mais pontos que o Curitiba, né? Sim, o Maringá é o segundo melhor em termos gerais. E lembrando que se não fosse o Amazonas ter me quebrado naquele outro podcast, a gente podia ver que o Maringá só perdeu uma vez para um time de Série A ou Série B, né? Jogou 3 vezes contra o Curitiba, ganhou um, empatou dois, empatou com o Atlético, ganhou do Operário fora de casa, ganhou do América Mineiro e perdeu para o Amazonas. Então nós estamos falando de 3, 4, 5, 7 jogos, Só uma uma derrota. derrota. E o time de Série D. Então, assim, se você pegar esse recorte, eu acho bem significativo. É um Não, é time que muito sabe forte. jogar contra equipes que tecnicamente são superiores a ela. Não tem dúvida E, disso. Não tem dúvida e disso. você vê que o Maringá pode ter um futuro muito bom pela frente aí, né? Pode ser a surpresa dessa Série D. A surpresa não, mas pode ser considerado o favorito dessa É o que Série a gente D, né? espera, né? O problema da Série D é o regulamento encardido, né? Que você O mata. problema é que é muito mata-mata. Nunca chegam os 4 melhores subindo. É, Sempre fica pelo. E fora que às vezes pode acontecer de cruzar antes de uma eventual semifinal ou final, dois times muito fortes. Porque é, daí, primeiro é confronto entre grupos, daí volta entre esses grupos, e aí depois é classificação geral. É muito difícil, porque daí às vezes um time nordestino pega aqueles grupos mais fracos, porque ele está muito superior, então ele tem uma campanha muito melhor do que o Maringá, os times paranaenses, ou eles pegam gaúchos e catarinenses, ou eles pegam paulistas e cariocas. Ó, eu Os vou dar um grupos de exemplo baixo do que são você muito mais falou, acirrados. Ricardo. Vou dar um exemplo do que você falou. Você pega as quartas de final da Copa do Nordeste, tá todo mundo lá, né? Menos o Náutico, que Vitória. é clube grande, Sport, que é clube grande, Ceará e Fortaleza, Bahia, né? Tá todo mundo lá. América de Natal, que acho que fez uma das melhores campanhas, acho que é isso, né? Não, eu acho que o América não sei se o América se classificou. Então me confundi. CRB, Eu Então, vi, assim, eu vi que uma semifinal é CRB e Botafogo da Paraíba, que é uma é. semifinal meio fora da casinha. mas o CRB tá na Série C, o Botafogo também. O Não, CRB está na CRB Série tá na B. Série B. Então, e o Botafogo tá na C. Sim. Sim, É, mas assim, quem você tira de lá é o Altos. É. sim. O Altos é o diferente, né, Bora? O Altos é o diferente da turma. É, O é. Altos está num grupo com Cametá, Fluminense do Piauí, Maranhão, Motoclube River, Tocantinópolis e o glorioso Águia de Marabá. Então o Altos vai passar. É provável, né? Então, Você daí. olha Provável. aí, E aí Altos, Águia do Marabá são os melhores. mas aí o Altos, o que vai acontecer? O Altos vai ter um caminho mais fácil, por exemplo, do que no Maringá. O Maringá, ele está num grupo que tem Costa Rica do Mato Grosso, beleza. Mas tem Inter de Limeira, É. tem Patrocinense, tem Pouso Alegre, tem Santo André, tem São José e, em especial, tem Água Santa, Pô, E, sabe? se, e passando, pega o outro grupo que tem o Cianorte e o Azures e também tem um caminhão de time forte. É duro. É duro.
É um Não é campeonato muito fácil. ingrato. Eu diria assim, é mais difícil subir da D para C do que da C para B. Você pega o É, exemplo do Operário ano passado, o Operário foi líder da primeira fase, foi bem na segunda fase, no quadrangular final ele tropeçou nos primeiros jogos, mas ele teve chance de se recuperar e conseguir no finalzinho o acesso. Na Série D, tropeçou um jogo no mata-mata, você praticamente deu adeus ao campeonato. É, Então, já subir da era, C né? para B, ele te dá uma oportunidade de. Ah, você tem o direito a tropeçar. Na Série D, Aham. não. Não. o Cascavel de 2021 passou por isso, né? O Cascavel era Uhum. melhor que o Paraná naquele ano, 22. 22. Só que daí foi o Paraná que eliminou o Cascavel e aí o Cascavel passaria pelo Pouso Alegre e o Paraná não passou. É, o, Não. o Cascavel era muito favorito para subir em 2021, 2022. Então, essa é uma questão. Mas, na final, bem, o Maringá está cheio de desafios aí para encarar o Atlético. E o Atlético tem o seu desafio, que é voltar. Se voltar com vantagem, né? Acho que já Já resolveu, a né? coruja estará pelada, né? É. Mas então, gente, vamos aguardar essa final. O programa hoje foi por caminhos totalmente desconhecidos. Era para falar só de Maringá e Atlético, chegamos a falar até sobre a condição do Altos do Piauí. Você vê como é que nós estamos. A gente volta semana que vem com mais um de letra. Valeu, pessoal! Falou, Valeu. abraço.